Olá, meus lindos! Muito bom dia! Vamos começar? Mas antes da gente entrar num processo de motivação, porque eu sei que você está esperando palavras de motivação, você está esperando palavras de garra, de caminhos, de meios para você começar o seu dia de uma forma positiva. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. E presta atenção. Tudo bem não estar bem. Oi? É verdade. Isso é muito sério. Tudo bem não estar bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente espera motivação, a gente seres humanos, né? A gente espera motivação, a gente espera que existam caminhos que façam um milagre, as coisas se resolvam. A gente ouve, como eu disse, palavras de motivação, até atitudes que gerem a motivação. As pessoas falam para você, vai ser feliz, seja feliz. Quem está no polo positivo, né, tende a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, menos problemas. Mas você fala, como é que eu consigo? Se eu te perguntar, não estou falando de fotografias de redes sociais, não estou falando de pessoas com as quais você convive de vez em quando. Eu estou falando de pessoas com as quais você convive praticamente todos os dias ou tem uma regularidade maior. Quantas pessoas você conhece que conseguem manter o astral elevado 24 horas por dia, até no sono, vamos dizer assim? Eu não conheço. Se você conhece, olha, me dá o contato da pessoa, porque eu preciso buscar a receita. Eu não conheço. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. É o que a gente chama de polo positivo e polo negativo. Só que todas as vezes que a gente nega a existência de algo, a gente dá mais poder àquilo que a gente está negando e que existe. Então, nós temos alegria, felicidade, realização, tudo que está associado ao polo positivo. Mas também temos ao que está associado ao polo negativo. Decepções, mágoas, inseguranças, medos, expectativa que gera desilusão, ilusões, vamos dizer assim, raiva. Tudo isso faz parte do ser humano. Então, você me permite, em algumas situações, ficar pé da cara com aquilo. Por que eu me permito? Me permito porque eu sei que se eu engolir, das duas, uma hora eu vou explodir, e se eu explodir, eu posso falar caca, às vezes até para a pessoa errada, mas depois que falou, falou. Quantas vezes você já não agiu assim e não queria ter agido, mas agiu? Ou você implode. O que é isso? Aquilo que você ruminou, aquilo que você engoliu, acaba se tornando doença. Porque, de alguma forma, isso vai estourar. Ou numa reação impulsiva, porque não aguenta mais, ou implodiu. De qualquer maneira, tanto um quanto o outro não é benéfico. Agora, quando eu me permito 5 minutos, fico pé da cara, porque eu sei que a raiva positiva, ela me projeta, ela me motiva, aí sim. Só não vou dar poder a isso. É aí que eu quero chegar com você. Reconhecer é uma coisa. Dar poder e permitir que isso domine a tua vida é outra coisa. Não é isso que eu estou falando para você.
Mas é parar de negar a existência daquilo. Você magoou com tal pessoa. Se você não resolver isso, essa mágoa, ela vai virando rancor. Sabe o que é mágoa? Mágoa é má água. É água suja no teu corpo. E a gente tem mais de 70% de líquido percorrendo o nosso corpo. Você imagina essa água suja percorrendo todo o teu corpo? É óbvio que vai ficando aqueles pontinhos de acúmulo de polos negativos, que aí lá na frente a gente vai ver que acaba se tornando doenças. Então, magoar, não me magoou mais, porque eu já não gero mais expectativa. Eu já não espero. Se vier, lucro. Se não vier, não fez falta, sabe? Agora, magoar simplesmente. Às vezes você magoou e nem lembra mais porque que ficou magoado. E olha que caca isso na tua vida, na tua saúde, na tua energia. E aí você nega porque você não se permite e porque você tem que estar feliz para a tua vida. E aí você tenta e não consegue sozinho. São os momentos em que a gente precisa, às vezes, buscar auxílio, buscar ajuda. Existem profissionais que estudam para isso, eu sou uma delas. Mas não. Às vezes, né, você acha que é um sinal de fraqueza buscar auxílio. Muito ao contrário. É naquele momento de maior necessidade que a gente precisa buscar auxílio. Porque aí destravou ou tirou aquela camada que eu chamo de cebola, porque a gente é uma grande cebola, cheio de camadas. Vai tirando camada por camada, por camada, por camada. E aí sim, você resolveu a raiz do problema. Consequentemente, o que está no externo acaba se transformando também. Então, quando você nega isso tudo, você está negando a tua parte humana. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano ficar com raiva, faz parte do ser humano se decepcionar. Só que o quanto isso faz parte da tua vida todinha, ou o quanto você se permite, reconhece, mudou, transformou e passou. É aí que está a diferença das pessoas que conquistam e das pessoas que continuam lamentando. E não estou dizendo que está errado, porque você não aprendeu de outra forma. Mas agora está na hora de aprender de outra forma. Porque essa é a grande diferença. Não é sorte. É atitude. É mudar a forma de pensar, é mudar a forma de ver, é mudar a maneira como você reage, porque reagir não vai te trazer resultado. Ao invés de reagir, haja. Tira o re e haja. É diferente. Reclamar, a mesma coisa. Clamor, mas é aquela coisa repetitiva, repetitiva, repetitiva. Quando você percebe, aquilo já se tornou um hábito. Este hábito ele precisa ser quebrado. Por isso que eu comecei o programa dessa maneira. Por quê? Porque você já vai dormir preocupado, preocupada. Óbvio. Porque você já sabe, no dia seguinte, tudo que tu vai ter que resolver. Não para. Teu cérebro não descansa, você acorda cansado, sem vitalidade, sem energia. E aí você me pega às 5:30 da manhã falando para você ser feliz. Você vai falar, como é que você quer que eu seja feliz? Caminhos existem, tá? Então, é nesse sentido, trabalha teu autoconhecimento. Onde iniciou aquele processo de mágoa? Onde iniciou aquele processo de medo? Onde iniciou aquele processo de insegurança? E começa a trabalhar isso. A felicidade, é óbvio, ela te leva para o polo positivo. É o que a gente fala, a pessoa feliz, ela não enche. Eu não vou dar continuidade ao quê? A pessoa feliz não incomoda, a pessoa feliz não atrapalha. A pessoa feliz, ela se centra no seu crescimento. Só que isso não está fora. Isso está dentro. Com quantas pessoas eu já falei
né? Conversando, até pedindo orientação e a gente direcionando. Quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a pessoa do meu lado ou um amor, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir ganhar tanto, eu vou ser feliz. Esse condicional, ele vai empurrando essa tua felicidade para frente. E aí você entra naquele processo de autonegação dos polos negativos que fazem parte das nossas emoções, e aí você não consegue, você se frustra. E esse quando vai projetando a tua felicidade lá para frente. E aí eu digo, é o contrário. A casa vem quando você expressar essa tua felicidade. A pessoa certa se aproxima de você. Por quê? Porque a energia fofocou e, opa, é a pessoa certa através da emanação dessa felicidade. O financeiro, ele tende a se acertar e começar a crescer os teus ganhos. Por quê? Porque a felicidade atrai, o teto de valor aumenta. Aquela viagem, ela acaba ocorrendo porque você se permitiu. Então, é o contrário. Tudo o que você quiser mudar fora na tua vida, você vai precisar mudar dentro primeiro. Tudo que temos fora é consequência. Tudo que você está passando hoje é consequência. Do ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, ou sabe Deus, da tua infância. Porque te acompanha. Aquele padrão que você não mudou, ele vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, até que você aprenda ou entenda. Aí, esse ciclo se fecha, um novo ciclo se inicia. Um ciclo de situações mais densas, mais pesadas, mas quando você entende o processo, vai para um ciclo de situações mais amenas, mais sutis, mais leves, mais alegres. É assim que funciona. Então, teu teto de valor, ele precisa aumentar. Teu respeito precisa aumentar, teu autorrespeito. Teu autoconhecimento precisa ocorrer. Por quê? Porque o autoconhecimento faz com que eu saiba com quem eu estou lidando comigo mesmo. Eu reconheça os meus pontos positivos e reconheça as minhas fragilidades. E não diz que você não tem. Quando eu reconheço, eu equilibro isso. Não dou poder às fragilidades negando a existência delas. Porque aí é onde está teu calcanhar de Aquiles. Mas reconheço que exista. Opa, como eu posso lidar com isso? Vou buscar formas de trabalhar ou de entender, de me conhecer. Vou buscar caminhos que me levem a, pelo menos, manter o máximo de tempo possível esse estado de felicidade. Aí sim, mas com propósito, sabendo o que eu estou fazendo. E não simplesmente porque eu ouvi, eu tenho que estar feliz para conquistar o que eu quero. Só que quando você pensa isso, você entra naquele processo de negação. Não funciona. Só o pensamento positivo não vai funcionar. O autoconhecimento e o conhecimento do caminho que você vai percorrer, aí sim. Porque conhecimento é poder. Ninguém tira de você. E este poder você traz de volta. Aí sim, não tem fragilidade, não tem vergonha de buscar auxílio, de buscar ajuda. De tempos em tempos eu vou buscar. Por quê? Porque eu lido com problemas o dia inteiro. Meus, situações a serem resolvidas, mas problemas de pessoas que me buscam. Se eu não trabalhar o meu psicoemocional, né, com outro profissional para eu despejar isso, por mais que eu não assimile no meu consciente, opa, minha caixa preta, eu não sei o que ela está assimilando. Então, eu também vou buscar, eu também vou me tratar.
Aí eu vou buscar outros conhecimentos que me auxiliam. Um banho de erva para descarregar energia, para me auxiliar de fora para dentro? Oi! Está num processo emocional complicado? Não se culpe, não se julgue. Entenda. Aí eu vou buscar o quê? Posso buscar um alecrim, que trabalha foco, mas me auxilia a limpar essas mágoas, esses ressentimentos, essas situações só estão ocupando espaço. Opa, vou lá, preparo um banho. Posso colocar pétalas de rosa branca para trabalhar ao mesmo tempo a proteção. Posso colocar 3 pitadinhas de açúcar para ativar isso tudo. E aí eu não estou pegando receitinha pronta. Eu tô entendendo o que eu estou fazendo, passo a passo, o que cada coisa vai me trazer de benefício. Não quero ferver água? Opa, pego um bowl, coloco água, temperatura ambiente, coloco lá dentro, macero o máximo que eu puder, coo, aí sim, coloco numa jarra que eu já tenho no meu box. Tomo o meu banho. Antes de desligar o chuveiro completo, aquela jarra com água de chuveiro, desligo, jogo. Sinto a diferença. Com esses mesmos elementos, eu posso preparar um borrifador para minha casa, porque eu cheguei tão assim, né? Estive com pessoas com situações densas, a aura fofocou, a energia fofocou, eu não sei o que veio junto. Opa, já tenho um borrifador. Pego esse líquido macerado, coloco 2/3, 1/3 de álcool, borrifo no ambiente. Ou em mim mesmo. Posso borrifar na minha aura. Então, é o que eu estou falando, conhecimento te dá poder. E aí você percebe que a tua aura fica mais leve, mais suave, e aquela nhaca que você estava sentindo nem tua era. Aquelas formas, pensamentos que estavam começando a se criar, nem teus eram. Porque a gama de informações negativas são projetadas, né? É muito grande. Agora, eu preciso assimilar aquilo como real na minha vida? Não. Não posso bater de frente, nem posso querer mudar aquilo que não está na minha capacidade ou na minha competência, mas também não preciso me permitir ser conivente. Então, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha energia, vou cuidar do meu pensamento, vou cuidar do meu emocional, vou me permitir aqueles 5 minutos, como eu disse, aquela situação, mas eu não posso mudar, fiquei pé da cara, pego uma almofada, destruo a almofada, pronto, passou. Não tem almofada, vou no chuveiro, grito feito uma louca. Pelo menos eu extravasei. Não vai me prejudicar. Passou. Não vou ficar remoendo. Não vou ficar querendo mudar algo que eu não posso mudar. Porque aí eu gasto energia à toa. Só que se você observar a mudança do teu psicoemocional, muda a tua energia, muda a tua frequência. Onde você estiver, começa a mudar a energia à tua volta. Começa a mudar a energia do ambiente. E aquelas pessoas que convivem com você acabam se beneficiando disso também. E se estiverem na mesma frequência, começam a mudar sem perceber. Subindo para o polo positivo, indo para uma frequência mais positiva. Aí as coisas começam a fluir naturalmente, porque a vida não é boa e não é má, ela é neutra. Ela nos responde como nós a vemos. É óbvio que existem dias que a gente vai ver nublado, cinza. Mas aquilo vai predominar?
Não, mais tarde o sol volta a brilhar, um arco-íris até pode aparecer na tua frente. A vida é cíclica. Então, permitir-se vale a pena. Dar poder a isso, isso dominar a tua vida, não. A mesma coisa, o medo, uma palavrinha tão pititica, mas que faz um estrago enorme na nossa vida. Não faz parte do kit, eu não nasci com ele. A gente aprende a ter. A gente aprende a ter por quê? Para nos proteger, né? Não põe o dedo ali que você vai tomar choque. Opa, um alerta. Não faz isso por causa disso, por causa... Então a gente vai aprendendo a ter medo como defesa, ok? Aí é legal, porque você não se coloca em riscos não calculados. O problema é quando esse medo te paralisa. Aí ele deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico, né? Ocasionando N situações complicadas, até chegar numa síndrome do pânico, por exemplo. Então, tudo isso que eu estou passando para você pode ser transformado, pode ser mudado, não de um dia para o outro, aos poucos. Mas reavaliar você nesse sentido. O quanto realmente você se permite. O quanto realmente você está fazendo escolhas corretas para você. O quanto você está querendo buscar ajuda ou se permite buscar ajuda. E o quanto você quer melhorar, realmente. Porque se você quiser e se permitir, as oportunidades ocorrem. As pessoas certas aparecem. São indicadas. Você cruza com ela na fila do supermercado. Entendeu, bebê? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. Tudo bem não estar bem. É só não se permitir ser dominado por isso. Chegou num ponto em que você não consegue sozinho, vai buscar ajuda. Então, eu vou te passar, né, os endereços de contato para cursos, consultas, institutoivanaregina.com.br, institutoivanaregina.com.br, no Insta, @IvanaReginaOficial, ou pela rádio, pela Vibe Mundial. E, em cima disso, tudo que você já ouviu, eu desejo de coração que este dia seja excelente. Que essas transformações no teu psicoemocional realmente ocorram. E que você consiga transformar, direcionar aquilo que você realmente quer para a tua vida. Que a Deus e o Deus nos abençoem, hoje e sempre. Um grande beijo no seu coração e até a próxima semana.